Boa noite. Vamos começar aqui mais uma live, dessa vez aqui para a gente falar um pouquinho sobre imposto de renda, né? Vocês estão acostumados aí a ver nos lives falando sobre o resumo semanal de notícias, mas achamos por bem trazer esse tema tão relevante, né? Nesse período agora que a gente daqui a pouco tem que prestar contas, né? Para todo mundo. Então, resolvemos fazer essa live para trazer algumas dicas aqui, algumas informações para quem está entrando agora no mercado de ações, quem investiu no ano passado pela primeira vez e ainda não fez sua declaração, né, e tem algum questionamento que queira fazer. Falar um pouco de forma geral, né, dos itens, de alguns pontos de atenção em relação a investimentos também, não só da renda variável, mas em relação a fundos, algumas regras, né? Então, sempre com o objetivo aqui de trazer uma informação para que vocês possam pesquisar mais e fazer todo o processo seu de declaração e todo o seu processo de investimento, na verdade, né? Não somente o processo da declaração em si, porque o mais importante é que seu investimento seja correto do início até o fim, né? E a declaração é uma parte do fim, né? O fim é só o resgate efetivamente, mas se você declarar alguma coisa incorreta, depois pode receber alguma multa aí da Receita e isso vai com certeza reduzir consideravelmente os seus rendimentos, né? Então, esse que é o grande objetivo dessa live, né? Para a gente falar um pouquinho aí. Então, a primeira coisa que é o mais importante, né, que todo mundo sabe aí, a gente tem que baixar o programa, né, o programa da Receita Federal, né, o programa da Receita para declaração. E aí o interessante, né, que cada dia que passa, né, ele tem ficado mais moderno, mais prático, né, e agora a Receita Federal criou uma parte específica dele aí, falando exclusivamente, né, uma parte específica dentro do site lá do imposto de renda, né, que eles chamaram de Meu Imposto de Renda, e tem facilitado bastante, tem muito ponto lá que esclarece, que te orienta para fazer o preenchimento. Então é um lugar que vale a pena, na hora que você for baixar sua declaração, vale a pena, né? E aí, em termos de baixar, né, esse ano a gente já tinha outras, né? A gente tem para o computador normal no Windows, né, no Linux também, no Mac, né, em outras multiplataformas, e temos também a declaração para ser feita via iPhone ou iPad, ou então em celulares e tablets Android, né? Então, está cada dia mais moderno, cada dia mais fácil, né? Para quem pegou a época antes que precisava entregar lá o disquete, né? E muita gente aí nem sabe o que é disquete, mas tinha essa época também. Então agora uma versão cada vez mais fácil, mais moderna, né? Então vamos aproveitar isso. E lembrando, né, para quem fez a declaração em 2020 referente ao ano de 2019, muito importante, um facilitador enorme, que é a importação da declaração anterior, né? Que isso facilita consideravelmente para você conseguir desenvolver, né, a sua declaração de uma forma mais ágil, mais fácil, e também para não esquecer nenhum item, né, porque sempre tem aqueles itens novos que vão aparecendo. Então, começando já aqui falando de outros pontos, né, um ponto importante aqui que a gente tem que lembrar primeiro é quem que deve declarar o imposto de renda, né, agora em 2020, né, de 2020 agora em 2021, né. Então, quem deve declarar primeiro são as pessoas que tiveram rendimentos tributáveis maior que R$ 28.559,70, ou seja, fazendo uma divisão aí por 13 meses, porque eu estou considerando o 13º, né, a gente está falando de pessoas que vão receber mais que R$ 2.196,09, tá? 13º, férias, né? Então estou considerando 13 meses aí. Ou então pessoas que receberam auxílio emergencial e tiveram rendimentos maior que R$ 22.847,76, tá? Então não é só teve auxílio emergencial, não, teve que ter o auxílio emergencial e ter um rendimento maior que R$ 22.847,76. E aí, fazendo a conta também dividido por 13, pessoas que receberam mais que 1.752,52, né? Então, vamos falar aí, se a pessoa recebeu mais de R$ 1.750, a probabilidade por mês, né,
a probabilidade dela ter que declarar é muito alta. Rendimentos isentos. Pessoas que tiveram rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, superiores a R$40 mil também devem declarar. E aí, só fazer um parênteses aqui antes da gente entrar nesses pontos, já que a gente falou aqui de rendimentos isentos. Você ter que declarar não significa que você tem que pagar o imposto de renda e não significa que você é isento de imposto de renda se você não tem. Uma coisa é diferente da outra, tá? Então, um ponto importante que eu até falo para muita gente é o seguinte: faça a declaração, né? Mesmo que você não se encaixe, ainda tem outros pontos aqui que a gente vai falar, mas faça a declaração, porque isso ajuda muito e facilita para quando você chegar num ponto que for obrigatória a declaração, mas também pode te ajudar em algum momento a receber um reembolso, né? Uma restituição do imposto que você pagou durante o ano. Tá? Então, fazer a declaração, a probabilidade de você ter que pagar, se você não está encaixado, é muito baixa. Né? Então, é sempre importante para poder facilitar. Alienação de bens e direitos, né, em que o IR incida. Né? Então, se você tiver aí por exemplo, compra e venda de imóveis, ou então você tiver fez alguma operação de bolsa de valores, né? Então, se você fez qualquer operação de bolsa de valores, eu comprei uma única ação, não tem problema, você tem que fazer a declaração de imposto de renda, você passa a ser elegível e obrigatório a declaração. Se você tem bens ou direitos no valor superior a 300 mil, então somando tudo lá, tem uma casa, tem um carro, tem um dinheiro no banco, se passou de 300 mil, você é obrigado a declarar. Pessoas que passaram a condição de residente no Brasil e se mantiveram até 31/12/2020, né? Então quem estava como não residente voltou para o Brasil e aí ficou até 31/12 como residente no Brasil, ele tem que declarar, né? Para poder mostrar a volta do dinheiro de lá de fora para cá. Pessoas que venderam imóveis residenciais e obtiveram ganho na operação, né? Ainda que tenham comprado o imóvel no prazo de 180 dias, né? E para usar aquela regra do imposto de renda, da isenção do imposto de renda. Mesmo que você faça isso, você necessariamente precisa fazer a declaração de imposto de renda, mostrando essa operação. Tá? Pessoas que fazem atividade rural e teve receita acima de R$ 142.798,50, né, no ano. Ou então que pretende compensar prejuízo dos anos anteriores. Né? Se for compensar, você precisa necessariamente declarar. É importante essa parte também. Então, basicamente falando aí de itens que te obrigam a declarar são esses. E aí, como eu estava falando, pessoal, na hora que a gente vai lá na declaração de imposto de renda, você fazer a declaração não significa que você vai ter que pagar, né? E aí eu sempre recomendo todo mundo também que faça a declaração sempre na versão completa, né? Não faça na versão simplificada. Apenas entregue na versão que for melhor para você. Né? Então, se for mais vantajoso financeiramente, né? Se a sua restituição for maior ou se os valores a pagar for menor por desconto simplificado, aí você faz o simplificado. Mas se não, faz na completa para poder entregar. É mais fácil para você ter certeza que você não está deixando algum dinheiro aí para trás. Né? E aí a gente está falando o que é isso. Qual que é a grande diferença aí? Alguns pontos que são grandes diferenças entre são deduções legais e a desconto simplificado, né? Que agora chama de deduções legais, que é a famosa completa. Né? A grande diferença aí vai estar nos pagamentos de médico, por exemplo, vai estar em algumas informações mais detalhadas que vão te eleger a ter uma restituição maior na completa. Então, se for o caso, você usa completa, senão você usa a própria simplificada mesmo. Então, esse é um ponto bem importante. Então, quando a gente entra, aí já começando já na declaração em si, quando a gente entra, o primeiro item, depois que a gente faz a importação do ano anterior, ou então começa uma do zero, o primeiro item é a identificação do contribuinte. Né? E na identificação do contribuinte, alguns pontos são interessantes de serem levados em consideração. Primeiro, a necessidade de colocar o CPF do cônjuge. Isso é uma informação relativamente nova, tá? Já tem algum tempo, mas é importante vocês colocarem. E aí entra o ponto, né? Colocar a informação do cônjuge significa para quê?
porque a Receita vai fazer a vinculação sua com o seu cônjuge. E aí, necessariamente, ele vai fazer a vinculação para ver se algum dos critérios vai te eleger a entrar numa malha fina ou não. Tá? Então, é importante colocar, e aí a gente está falando que a gente vai preencher tudo corretamente. Também tem sempre um ponto que pede, né, na hora que você vai verificar pendência, sempre fica faltando, né, que é uma ferramenta muito boa até da gente olhar depois, que é o verificar pendência, é a questão do houve mudança de endereço ou não. Então, sempre as perguntas, você olha, você pensa, não mudei de casa do ano passado para esse ano, não. Então, você pula esse campo, mas tem lá, esse houve mudança de endereço, né, é o segundo ponto dentro do bloco endereço, e aí você tem que marcar lá se sim ou que não, para poder fazer o ajuste. Aproveito para lembrar, né, confiram se o e-mail seu está certo, se o telefone está certo, tudo isso facilita o contato da Receita com você e se tiver algum problema vai facilitar. E temos também a questão da natureza principal, que é a sua natureza de trabalho, né? Então, qual que foi a natureza que você ocupou pelo maior tempo, né, durante 2020, né? E aí isso também é importante para você poder deixar ajustado a sua situação. Outro ponto bom é a questão dos dependentes, né? Aí existe uma questão tributária que você vai ter que simular. Se vale a pena, por exemplo, você que estiver casado, né, com a sua esposa ou com o seu marido, né, se vale a pena vocês se declararem em conjunto ou em separado, se vale a pena colocar os seus filhos na declaração do marido ou na da esposa. Isso é uma simulação que você acaba precisando fazer, né? Mas na hora que você coloca o dependente, né, é importante que ele sempre vai te pedir o tipo de dependente que você está cadastrando e vai te pedir também colocar o CPF dele e a data de nascimento. Lembrando que filho hoje nasce já com CPF, né? Então, ponto importante aí. E você vai colocar o nome dele também, e aí os dependentes eles permitem algum tipo de dedução. Então você tem companheiro, né, ou cônjuge, você tem filho até 21 anos, você tem filho cursando estabelecimento de nível superior ou escola técnica até 24 anos, você tem filho com incapacidade física ou mental para o trabalho. Então você tem vários outros itens, né? Não vou passar todos aqui, mas vários outros itens que classificam o tipo de dependente que você está colocando, né? Então é um ponto importante de olhar aí também. Então, entrando agora na parte de renda variável, um pouco mais... Aliás, vamos na renda variável ainda não. Vamos lá em rendimentos tributados recebidos de pessoa jurídica, né, para poder falar um pouco mais. Aqui nada mais é do que o pedaço que você coloca as informações da empresa que você trabalhou. Normalmente ela manda uma declaração para você e tem todos os itens que você precisa preencher. Então você vai colocar lá qual que é o CNPJ dela, qual que é o nome da empresa, vai colocar o valor que você recebeu durante o ano, valor anual, quanto que você contribuiu para a Previdência, né? Ou seja, quanto foi retido para a Previdência, o imposto de renda retido na fonte, o 13º que você recebeu e o imposto de renda sobre o 13º também. Aí, se tiver alguma coisa a mais na declaração, você vai colocar de acordo com o quadrante informado. Então, por exemplo, vamos dizer que você recebeu um abono pecuniário. O abono pecuniário vai entrar em rendimentos isentos e não tributáveis, como na linha lá de outros, né, que é o item 26, né? Mas você tem várias opções que pode estar aparecendo ali na sua declaração, inclusive informações de pagamento de plano de saúde, né? É importante a gente ver ali que entra nos pagamentos efetuados. Aí vamos para a aba agora para a aba de rendimentos isentos e não tributáveis. Nessa aba que você vai cadastrar algumas informações já relativas à renda variável. E aí começa a dar um pouco de mais trabalho para quem tem uma carteira maior aí de ações, não em termos de valores, mas em termos de número de ações, tá? Então, primeira coisa que você, falando de renda variável, o que você vai ter ali? Você vai ter, por exemplo, lucros e dividendos recebidos, né? Quando você tem lucros e dividendos recebidos, você tem que cadastrar de cada empresa especificamente. Ele vai te pedir quem que é o beneficiário que está recebendo, se é o titular, ou seja, quem está fazendo a declaração, ou se é algum dependente dele. Vai te pedir o CNPJ da empresa que está pagando, né? E vai te pedir o nome da empresa e vai te pedir o valor que você está pagando. Lembrando que aqui, então, é o valor, sempre o valor líquido que está tendo lá no final, que é, obviamente, no caso de dividendos, como a gente não tem imposto sobre dividendos, é o valor que você recebeu na sua conta aí, né?
Então é um ponto muito importante de tomar cuidado. Significa que se você recebeu 1 centavo, você deve ter que declarar esse 1 centavo aqui como um dividendo recebido. E vai ter, entre outros, vários pontos aqui que fogem um pouquinho mais da parte de renda variável de bolsa, né? De bolsa. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade. Se a gente souber responder, a gente fala aqui um pouco sobre ela. Né? Mas basicamente o principal ponto de rendimentos isentos aqui para quem está mexendo com renda variável é isso. Mas em termos de investimentos, também, a gente vai ter aí também a parte de LCIs, por exemplo, né? Então, rendimentos em LCIs que você vai colocar lá, que era o rendimento de caderneta de poupança, letras hipotecárias, letras de crédito do agronegócio imobiliário, LCA, LCI, e certificado de recebíveis de agronegócio imobiliários, que é o CRA e CRI. Então, esse aí também é um ponto que a gente declara, né? Que isso fica no item 12 lá, né? Do tipo de rendimento. E temos também rendimento de sócio ou titular de microempresa, né, para quem tem alguma sociedade, receber alguma participação no lucro e coisas do gênero. Né. Passando para rendimentos sujeitos a tributação exclusiva / definitiva. Né. Então aqui que você vai colocar, por exemplo, os rendimentos em fundos, né, que você recebeu, fundos de renda fixa, rendimentos em fundos de ações também quando você ocorre o resgate, né, e aí é um ponto muito importante, né. Isso é uma pergunta que a gente tem muito recorrente quando a pessoa recebe o informe de imposto de renda e ela olha e fala assim, pô, eu recebi um valor, eu estou vendo aqui o valor que chegou para mim, está o mesmo valor de antes e não tem rendimento nenhum, mas meu fundo rendeu, meu fundo teve lucro, o que aconteceu? Quando você está declarando, tem diversos tipos de fundo, por exemplo, fundos de ações, né, que as declarações deles são feitas com o valor de investimento para a parte de bens e direitos. E apenas quando você realiza um resgate que o fundo vai pegar e vai te trazer uma informação de rendimento. Então, porque o cálculo do imposto, que é de 15%, né, no caso de um fundo de ações, ele só ocorre no momento do resgate. Então, como você pode ter lucro ou prejuízo a qualquer momento ali, porque é uma renda variável, no momento do resgate vai ser calculado qual foi a sua situação e em cima dessa sua situação que vai efetivamente calcular o imposto e é o valor que você vai declarar. Já num fundo de renda fixa, né, num fundo de renda fixa ou que se comporte de fundo de renda fixa, que ele é sujeito àquela tabela regressiva de imposto de renda que começa em 22,5% e vai até 15%, ele tem o come-cotas. Né? O come-cotas ele ocorre 2 vezes por ano e esse valor do come-cotas vai calcular um imposto que você já pagou ali. Então, quando ele faz isso, ele já calcula um rendimento para você. E aí sim você tem que declarar o rendimento da aplicação do valor financeiro aqui. E isso aí vai entrar todos os valores, tá, pessoal? Aqui nessa parte. Vai entrar absolutamente tudo. Né? Então, qualquer valor que você tenha num fundo, você tem que, em tese, você tem que declarar. Eu tenho R$100 lá no banco, que está aplicado num fundo de resgate automático. Declare ele. Né? Sobrou dinheiro aí na parte lá de bens e direitos, por exemplo, sobrou um dinheiro de 10 centavos na conta corrente, em tese você tem que declarar também. O correto é você declarar 100% dos valores, né? Agora, obviamente a gente sabe que a Receita não vai te chamar só porque ela achar uma diferença de 10 centavos, faltando 10 centavos ali na conta de corrente do seu banco que você não declarou e o banco informou. Agora o fato é, tudo que o banco te informa, ele também informa para a Receita, para poder a Receita fazer o cruzamento dos dados. Tá? Isso que é importante aí. Então, dando continuidade, né, você vai ter os fundos. Né, quando você tem fundos, você vai declarar ele como rendimento de aplicações financeiras. Você tem os juros sobre capital próprio, e aí que é o que você recebe, né, o JCP, que a gente tem, né, de várias empresas da Bolsa. Né. Esse juros de capital próprio, você também tem que declarar ele. E aí você coloca pelo valor líquido também. Você tem a participação nos lucros ou resultados de outras empresas, né, quando você é sócio de alguma empresa, ou então você tem rendimento, recebe PR, né, da sua empresa que você trabalha, e você tem o campo outros para diversas outras opções aí que existam. Em todos eles você vai precisar trazer informações da fonte pagadora, né, então você vai precisar trazer sempre aí, né, o CNPJ de quem está te pagando para poder trazer informação em todos essas opções. Isso é um ponto também para a gente ficar de olho.
Lembrando, tá, pessoal, quem tiver dúvida pode perguntar a qualquer momento, pode chamar aqui depois no Instagram também, que a gente tenta ajudar no que puder. E se a gente não souber, a gente encaminha para um contador que seja mais especializado, que vai conseguir te dar uma consultoria mais detalhada sobre o assunto. A gente tem também um ponto, na hora que a gente está declarando, né, a gente tem também a parte, então, dos pagamentos efetuados, né, que vai entrar a questão de plano de saúde, vai entrar a questão de médicos, por exemplo, né, que você tem que colocar lá, tanto pelo titular como pelo dependente. Você tem questão de doações efetuadas, você tem questão de doações diretamente na declaração, né? E um ponto importante que tem é a questão do bens e direitos que vai entrar, que é o que vai impactar bastante aí também para quem está querendo, quem tem ações, né? É a forma de declarar. Então, o ponto importante é o seguinte, né? O que eu, Fernando, gosto de fazer na hora que eu vou declarar uma ação, né? Então, porque o que ele tem lá de opção? Você vai lá e vai colocar no campo 31, o código 31, que é ações, você vai colocar seu titular ou dependente, você vai colocar a localização, né? No caso, quem comprou ações aqui na Bolsa Brasileira, na B3, vai colocar aqui no Brasil, vai colocar o CNPJ da empresa e ele tem um espaço para discriminação. Eu, Fernando, né, gosto de colocar lá sempre, falando a quantidade de ações que eu tenho, qual que é a ação, né, e aí eu coloco tanto o nome da empresa quanto o ticket dela, né, porque, por exemplo, uma Petro 4 é diferente de Petro 3, né, e gosto de colocar a forma que ela foi adquirida, né, então quando que ela foi comprada, se eu tive alguma movimentação ali que eu aumentei ou vendi naquele período, para poder formar a composição daquilo. E aí nessa situação, o que é importante também? Eu gosto de colocar e aí você tem que colocar a situação, que é o valor, né? E o valor, você deve sempre colocar o valor de custo, tá? Você não deve colocar aqui o valor atualizado da ação. Você não é permitido que você faça atualização do valor da ação. Esse valor você só vai atualizar efetivamente na hora que você vender, que aí vai entrar como o seu lucro, tá? Então aqui nesse momento você coloca só o valor de custo, tá? E aí pode sim entrar os custos de corretagem, de emolumentos e outras taxas pagas para poder fazer a compra daquilo ali, né? E você também vai colocar a mesma coisa, vai para apartamento, mesma coisa vai para todos os outros itens que você vai declarar na sua declaração de bens, né? De conta corrente, etc, tudo mais, né? Então, um ponto importante que tem, por exemplo, no caso de corretoras de valores, aí no caso quando você tem um saldo numa corretora de valores, uma conta corrente da corretora de valores, e ele não está vinculado a um banco, né, que muitas corretoras de valores não estão vinculadas a bancos, corretores independentes, como é o caso da Mario Franklin, um outro ponto importante é, quando você vai colocar o saldo da conta corrente, ele entra, na verdade, como outros depósitos à vista e numerário, tá? Ele não entra como saldo de conta corrente. Se você entrar como saldo de conta corrente, vai te pedir agência, conta de banco, etc., e isso muitas vezes não existe. Então ele entraria como outros depósitos à vista e numerário. Em sequência, né, quando a gente vai falando ainda de renda variável, que é o nosso foco aqui, o nosso principal foco é falar de renda variável, né, a gente vai ter lá na parte, depois que você termina essas partes todas e você passa pela verificar pendências, ele vem lá os campos de atividade rural, para quem vai declarar alguma coisa de atividade rural, ganho de capital para quem vendeu um imóvel ou bens ou direitos e bens móveis, por exemplo, um automóvel, participações societárias, coisas desse tipo que teve ganho de capital nessa venda. E temos também a parte na sequência vem renda variável. E lá que você vai declarar as operações comuns e a operação de day trade, tá? E na operação comum day trade você vai declarar lá tudo que você operou acima de R$20 mil que você deve colocar lá mês a mês, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, quanto que você teve de lucro, você vai colocar o valor de lucro e vai colocar também, ele vai calcular para você quanto que você deve, qual que é a alíquota que tem que pagar, quanto que você deve, tanto de operação comum quanto de day trade, e vai ter o campo para você inserir quanto que foi retido na operação, né? Então, no final da nota de corretagem, sempre tem lá o imposto retido na fonte. E aí você deve declarar aquilo ali.
Ah, mas e se eu tive prejuízo? Eu devo declarar? Sim, porque o prejuízo ele é abatido do outro. Inclusive não tem prazo de validade. Você pode carregar esse prejuízo por anos e anos. Então sempre declare o prejuízo, né, para que você possa abater ele num futuro ganho de capital que possa ocorrer lá na frente. Eu estou vendo aqui o Felipe de Fiore está perguntando o saldo na corretora o saldo na corretora é informado o saldo em 31/12. Exatamente. Né? Como tudo, você tem que sempre considerar o saldo em 31/12 de dezembro do ano anterior. Né? Como em todas as operações é sempre 31/12. Então é importante você sempre levar isso em consideração. Não é o saldo de 30 de dezembro, não é o saldo de 29, não é o saldo de 1º. É sempre 31/12. Então, se você vendeu alguma coisa e ainda não recebeu, você ainda não tem saldo ali naquela corretora. Se esse recebimento vai ocorrer só em janeiro, vai ser só em janeiro, só no ano que vem que vai entrar aquilo ali na informação. Tá? Um ponto importante que tem, que aqui a gente falou na parte de renda variável, a gente falou dos ganhos acima de R$ 20.000, né, para operações comuns. Para opções, é independente do valor, tá, pessoal? Se você operou com opções, o que você operou, você tem lucro ou prejuízo, você deve declarar. Se for day trade ou não. Day trade é outro também, que independente do valor, você tem que declarar, você vai ter lucro ou ganho com aquilo. E quando você vende abaixo de R$ 20.000, você deve ir lá em rendimentos isentos, deve ir lá e pegar na parte, cadastrar lá o item, o código 20, que é o ganhos líquidos em operações de mercado à vista negociadas em bolsa de valores nas alienações realizadas até 20 mil em cada mês para o conjunto de ações, somar todos os lucros que você teve durante o ano que foram abaixo de R$ 20.000 e declará-los. Né? E aí tem muita gente também que mexe com a parte de criptomoedas, também tem a mesma coisa para poder declarar para cima, só que aí no caso de criptomoedas já é o valor acima de 35 mil. Né? E ele vai entrar no item 5, que é ganho de capital de alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos da mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação até 20 mil para ações alienadas no mercado de balcão e 35 mil nos demais casos, que no caso das criptomoedas vai entrar em demais casos. Tá? E aí, criptomoedas, já aviso, já não é minha especialidade, né? Então, mas é só um ponto aí, porque eu sei que muita gente acabou se aventurando aí nas criptomoedas, então é um ponto para vocês tomarem cuidado também. Vamos lá, vamos pegar mais um pouco aqui. Temos também, né, voltando lá em renda variável, a gente falou das operações comuns e falamos das operações de day trade, e a gente também tem as operações de fundos de investimentos imobiliários, né, os FIIs, né, que é aquele que todo mundo coloca e acha que é uma renda fixa. Não é renda fixa, é uma renda variável, né, e ali você deve declarar no mês a mês, né, quanto foram seus ganhos líquidos ou seus prejuízos líquidos, né. Aí você vai colocar o resultado líquido no mês, o resultado negativo, vai ter a informação do resultado negativo até o mês anterior, ele vai te trazer a base de cálculo do imposto, vai te trazer também a alíquota do imposto, né, que é de 20%, vai calcular para você o imposto devido, vai falar do saldo do imposto retido nos meses anteriores, né, se teve algum imposto retido no mês ali, na nota de corretagem vai estar falando, você tem que declarar ele ali também, e você tem que colocar também o valor que você pagou de imposto. Né? Isso é importante, inclusive nas operações comuns, pessoal. Você tem que ter lá, quando você coloca lá, faz a declaração toda, no final, a última linha é você falar qual foi o imposto pago. Então você tem que colocar lá o DARF que você pagou aquele no mês. Né? Que lembrando, o DARF, a gente sempre tem que pagar o DARF no mês seguinte, no final do mês seguinte ao da realização da operação. Né? Então, se eu realizei, por exemplo, hoje aqui em março, né, o 16 de março, eu vou pagar até o final do mês de abril, né, no último dia útil de abril, que é 30 de abril, colocando a competência de março. Tá? Isso é um ponto muito importante para a gente colocar aí e levantar. Se você não pagou o DARF, você tem que deixar em branco ou você tem que pagar o DARF e resultar. Sendo que quando você pagar o DARF, você vai estar pagando com multa agora.
tá? Então você tinha que ter pagado na época, você vai ter que calcular a multa e vai ter que pagar ele agora. E aí, só que o valor que você colocar paga aqui é o valor sem a multa, tá? Lembrando que a Receita Federal pode pedir a comprovação desses pagamentos de todos esses DARFs aí para vocês levarem em caso de cair num tipo de malha fina, alguma coisa desse tipo. Enfim, pessoal, de informações de forma de preenchimento é isso. Agora vem algumas dicas importantes para a forma de conseguir as informações. Então, a primeira dica importante é: você pode pegar essas informações no canal do investidor, né, no SEI, mas as corretoras, né, têm condições de gerar esse tipo de informação para você. Muitas não geram, tá? Mas algumas geram, que é o caso, por exemplo, da Maril Franklin, né? Então, esse é um grande diferencial que a gente oferece para os nossos clientes, que é no final do ano, além de no mês a mês a gente mandar o DARF para você poder fazer o pagamento e efetuar, né, ficar tudo correto, no final do ano a gente te envia, né, se você solicitando, a gente te envia toda a declaração sua, tudo que você tem que fazer de forma bem clara e sucinta, conforme vem a informação para preenchimento, tanto dos dividendos quanto das operações. Então você não precisa ficar abrindo nota de corretagem por nota de corretagem para poder calcular quanto que você ganhou e quanto que você perdeu, fazer calcular o preço médio. Isso tudo a gente calcula para você e te entrega, né? Claro que a responsabilidade é ainda da pessoa, né? A pessoa tem que dar uma conferida, né, para ver se não está faltando alguma coisa ali, se não tem algum outro ponto, né? Principalmente se a pessoa operar em mais de uma corretora, vai ter algum desencontro de informação aí, mas a gente entrega tudo isso para o cliente para facilitar a vida dele, porque a gente sabe muito bem que a declaração de imposto de renda ela é muito importante, mas ela pode ser muito chata de se fazer. Então, quanto mais mastigado a gente consegue entregar para o cliente, a gente faz. E sempre que o cliente tem alguma dúvida também, a gente ajuda ele, auxilia ele para poder trazer as informações para a forma dele preencher na declaração de imposto de renda. Tá? Então, esse é um grande diferencial que a gente oferece para os nossos clientes, né? E que ajuda bastante no dia a dia. Então, muita gente aí fica economizando, tentando olhar qual que é a corretagem mais baixa, mas chega na hora da declaração de imposto de renda, paga uma multa, ou então tem que pagar um contador à parte, e tudo isso aí encarece sua operação final toda, que é um fator que a gente coloca aí como diferencial para os nossos clientes e que muita gente ajuda muita gente utiliza isso de uma forma bem satisfatória e a gente tem sempre retornos bem positivos quanto a esse entregue, né? Basicamente, pessoal, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, quer falar de algum ponto, né? Então eu vou deixando esse espaço aberto. Eu basicamente dei uma passada aqui geral na declaração dos pontos que a gente tem para poder informar, né? Dessa ferramenta que a corretora disponibiliza para os seus clientes, né? Das informações, que ajuda bastante no preenchimento, mas estou aqui à disposição, né, para quem quiser tirar alguma dúvida, mesmo que não seja agora, queira tirar depois no particular, pode chamar no direct, aí chamar, se a gente pede para a nossa equipe responder, né, se a equipe não conseguir responder diretamente, ela vai me passar a questão e aí eu entro para poder responder vocês também, né, ou então direto, quem quiser falar diretamente comigo também pode chamar, pode pedir para chamar no WhatsApp, pode chamar também ligar aqui na corretora e pedir para falar comigo, né, Fernando Franklin, e a gente vai tentando esclarecer ao máximo o que tiver de dúvidas, né? E aí eu estou abrindo aqui não só para os nossos clientes, né, mas para todo mundo aqui, para todos os nossos seguidores, né, para poder ajudar um pouquinho aí nesse momento, né? Claro que, obviamente, com os nossos clientes a gente consegue dar muito mais informação porque a gente tem os dados dele aqui para poder ajudar, né? Então, é isso. Eu gostaria de pedir para todo mundo aí depois compartilha, chama, manda comentário, né? O que tiver de informação aí para a gente poder compartilhar com todo mundo é sempre bem-vindo, né? E se quiserem, se precisarem, a gente volta aqui e fala mais um pouco sobre outros assuntos que vocês queiram. Mas basicamente era isso. Agradeço a todos aí pela paciência e depois a gente volta para trazer mais algum assunto aí relevante para vocês. É isso. Muito obrigado. Uma boa noite para todo mundo. Lembrando que Minas Gerais agora está entrando
na onda roxa, né? Então tá fechando tudo aí, só os serviços essenciais, e as corretoras de valores, né, que é o nosso caso, continuam valendo, entram em serviços essenciais na parte como similares a agências bancárias, né, para poder facilitar vocês a terem acesso ao seu dinheiro para aquilo que for necessário, né, no dia a dia, tanto para poder fazer novos investimentos, né, quanto para poder fazer os resgates daquilo que for importante para o seu dia a dia também. É isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.